E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos hoje ao quinto episódio aqui do nosso podcast da Organic. E hoje eu trouxe uma turma super especial aqui para bater um papo com a gente, o Instituto Mãos Amigas. Então, Yes. para começar da melhor forma, apresentem-se, por favor. Eu sou a Camila, eu sou a presidente do Instituto Mãos Amigas. Eu sou a Rose, eu tô ali a parte na frente de projetos e também da sala de OPC, que é orientação profissional e de carreira. Eu sou a Thaís, eu sou a pessoa do mal. Eu sou a do jurídico. Aquela que ele fala, não pode fazer, não faz isso. É isso aí. Olha aí que legal. Bom, então, muito prazer, gente, ter vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o IMA, sobre esse projeto maravilhoso que eu também sou voluntário. Bom, então acho que para a gente começar, nada melhor do que como nasceu o IMA, como é que foi que nasceu esse projeto, enfim, como que vocês decidiram criar esse projeto maravilhoso que é o IMA. Eu posso falar? O Instituto Mãos Amigas, ele se iniciou vai fazer 5 anos, acho que no auge da pandemia, onde estava todo mundo confinado em casa e ninguém ajudava ninguém. E a ideia veio de uma situação muito aleatória. Na minha casa tinha um faz-tudo, que simplesmente, que ele é um pedreiro, que se viu sem trabalho, e ele tem 5 filhos, semi-analfabeto, e ele foi vítima de uma fraude dentro do auxílio emergencial que as pessoas estavam recebendo naquela época. E ele não conseguiu o suporte do sistema básico que existe. Então, ele foi no CRAS e não teve uma pessoa que falou com ele de forma assertiva, ele não conseguiu andar, e ele se via ali tendo que sustentar 5 filhos, mais a esposa, e nesse meio do caminho, nós como família, no caso, eu e minha mãe, a gente parou para organizar a vida dele. Então, assim, falar direito no CRAS, abrir processos corretos, ensinar que ele tinha que ir na defensoria pública. E daí veio a ideia que, às vezes, uma pessoa não precisa que você leve o peixe para ela, mas você pode ensinar ela a pescar, ensinar, orientar ela a chegar onde ela precisa, só orientação e direcionamento. Aí disso virou um grupo de amigos, um grupo de pessoas. A gente começou com 5 pessoas na época. Era voltado na época para uma parte religiosa, para a igreja que eu seguia na época. E isso foi ganhando um corpo. Hoje nós somos em 58 voluntários das mais diversas áreas. E a gente foi trabalhando nisso. Então, a gente trabalha tanto na orientação e direcionamento de uma pessoa que vem em busca desse auxílio, como também fazemos eventos em comunidades para trabalhar a comunidade. Essa foi a origem dele. A gente ainda tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para aprender, e estamos aprendendo muita coisa. Tem bastante coisa na prancheta também, né? Sim. A gente tem alguns projetos na manga para crescer mesmo a abrangência de atendimento, as pessoas que a gente assiste. Hoje a gente tem um modelo de atendimento que a gente acredita nele, mas a gente acredita que pode atender muito mais e abranger uma pessoa de uma forma integral para a vida dela. Sim. Na verdade, a gente está aprendendo, né? Então, durante esses 5 anos, eu acho que eu estou desde o começo, né? A gente vem aprendendo muito. Então, e muitas das vezes a gente fala, olha, eu vou levar informação. E a gente traz, a gente recebe dessas pessoas algo tão fantástico, que inclusive fica aqui de imediato o meu convite para quem quiser fazer parte, né? Vem ser voluntário do IMA, porque com certeza você vai você vai receber mais do que você vai dar. Sim. Né? Eu acho que isso é algo muito legal. Então, é uma troca fantástica. Então, se eu pudesse definir o IMA hoje, seria uma instituição de trocas, De conexões. né? De Perfeito. conexões. Isso é algo fantástico. Muitas das Sim. vezes a gente fica procurando alguma coisa na nossa vida, tá ali do ladinho, é só a gente abrir o braço. A gente está em constante aprendizado. Você pode estar indo para uma comunidade achando que você vai entregar alguma coisa e ao contrário. Você sai de lá com um aprendizado gigantesco, com um olhar para a sociedade que você não tinha
visto ainda, mesmo você sabendo de toda a realidade do país que a gente vive, mas é um sorriso de uma criança que te encanta, você tem vontade de levar para casa, você não pode. É uma pessoa que te agradece só porque você aferiu a pressão dele, disse que ele estava precisando ir num posto de saúde naquele momento, porque ele não podia ficar mais tempo. São coisas muito simples, mas que te impacta muito. Pelo menos cada vez que eu vou em comunidade, eu volto muito mexida e demoro para processar tudo aquilo que eu aprendi naquele evento. Cada ação é uma lição, Sim. né? Então, a gente vai com desenho ali do que a gente pretende entregar, o que a gente pretende agregar para aquele lugar. E quando a gente sai, a gente fala, nossa, mas da próxima, a gente pode fazer assim, assim, assim. A gente pode levar um outro tipo de serviço, um outro tipo de voluntário. Porque a gente entrega mais do que a gente deixou da última vez, mas aí eles trazem uma outra necessidade que a gente não tinha visto. Então, por isso que a gente acaba sempre aprendendo. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nas últimas é a nossa roda de conversa. Então, a gente leva palestrantes, a gente leva um tema que a gente entende que é a necessidade ali para aquele momento, além de outros serviços em torno. E aí, no final, a gente acabou descobrindo que as pessoas, às vezes, elas só precisam se enxergar também e ver que tem outras pessoas ali do lado com o mesmo ponto. E a roda de conversa, ela tem funcionado muito e a gente tem acolhido muito mais pessoas do que a gente imaginava com essa roda de conversa. Mais do que uma palestra. E não é que seja simples a palestra, a mensagem da palestra seja muito diferente daquilo, mas uma roda de conversa, a pessoa ela se sente mais próxima, ela ouve o colega do lado, alguém do lado falando alguma coisa, ela fala, nossa, ela se enxerga, eu também passo por isso. E em algum momento ela não fala aquilo porque ela tem vergonha, ela acha que é um problema só dela, ela não se abre e aí ela se sente muito acolhida. Então, uma das coisas que tem funcionado muito os nossos cafés com roda de conversa na comunidade, além dos serviços que a gente leva a parte disso. Muito legal. Eu participei aí, acho que 2 vezes que eu fui no presencial, assim, atender e realmente você vai com uma cabeça, sim, eu vou atender aquelas pessoas, vou ajudar, mas no final, cara, é uma coisa que, assim, é inexplicável, não tem como explicar. É só você fazendo mesmo para você sentir que sabe, aquela coisa de você não, para você aquelas coisas são muito simples. Sabe, pra gente que tem tudo aquilo todos os dias, sabe? Você tem água encanada em casa, você tem esgoto tratado em casa, você tem comida em casa, você tem a sua casa que não chove, não tem goteira, sabe? E às vezes você vai levar uma coisa simples pra pessoa, mas você vê que faz a diferença, A sabe? gente descobriu nesse último que você foi que fazia diferença o toque. A gente tinha se proposto, porque era mês da mulher, fazer um evento, então falar de autocuidado, de ensinar elas a fazerem skincare, coisas que normalmente são coisas que não estão muito próximas delas, não que elas não tenham acesso a isso, mas não é uma coisa habitual. E quando a gente tinha lá preparado para cada uma fazer, o negócio desandou, porque a gente também descobre que muita coisa muito planejada não funciona conforme o planejamento. E acabou nós mesmo aplicando a técnica e fazendo skincare, isso e aquilo. Eu percebi naquele momento que as pessoas estão carentes de toque, de abraço, de uma coisa singela. E foi uma troca tão gostosa, né? A gente cuidar da pele de uma pessoa, a pessoa fala, nossa, você foi tão carinhosa comigo, que eu fiquei assim, nossa, as pessoas não andam sendo carinhosas com ninguém. A pessoa se emocionar por você estar passando um hidratante. Você fala, mas o que eu tô fazendo, né? Aí ela, não, nada, é o hidratante que tá irritando. Não, não. Então, assim, é o toque, né? É uma forma dela se sentir ali, vista. Alguém tá enxergando ela de alguma forma, ouvindo. né? E às vezes, é isso. Acontece com a gente também. Às vezes as pessoas não percebem a gente ali no dia a dia. Mas a nossa realidade é diferente dessas pessoas. Então, elas se veem mesmo ali isoladas de tudo e não pode se expor e não tem tempo para nada. E alguém parar e olhar para elas e falar, vamos se cuidar? Eu posso cuidar de você? Então, não tem o que falar. Bom, nessa vez teve eu estava lá para dar atendimento jurídico e teve um menininho que ele grudou em mim,
que eu até falei pra Camila, eu falei assim, olha, se não tivesse 2, levava ele embora. Ele queria muito você, ele queria seu colo. E é algo exatamente isso que as meninas falaram, assim, a gente vive numa fase que a gente está, né, usando aqui de tecnologia, né, e que se perdeu um pouco do básico, do simples, de você estar presente no momento presente. E eu acho que é isso que a gente leva um pouco, claro, com bastante informação, tentando suprir um pouco das necessidades das pessoas, mas eu acho que o mais importante que a gente leva mesmo, e a gente sempre acaba saindo, você percebeu, né? A gente sempre acaba saindo muito emocionado. E também tem um outro lado, viu, gente? Vou voltar a falar do voluntariado. Quem nunca foi voluntário, você vai ver como sua vida é maravilhosa. Então, a gente tem acesso à vida das outras pessoas e acaba se desconectando um pouquinho do nosso umbigo, para poder ver o outro, né? E isso é muito legal, né? Isso te traz até um conforto, um aprendizado, uma inteligência emocional que você nem acha que tem, né? Então, isso é algo bem, bem... bem legal. Então, nesses 5 anos de IMA, né, que faremos agora em outubro, foram muitas pessoas atendidas. Várias comunidades diferentes. Então, o seu podcast é ligado ao empreendedorismo. Até durante a pandemia, nós atendemos muitos empresários quebrados. Muitos. Que não sabiam... Parecia que tudo aquilo que eles aprenderam tinha apagado. Então, né? Olha, empresa é simples, tem que entrar, tem a entrada e tem a saída. E, né, você tem que colocar lá a continha no lugar para dar certo o negócio, né? Parece que com a emoção, porque isso é algo bem importante de a gente falar, né? Quando a gente fala de negócio, até para os pequenos empreendedores, a emoção, dependendo da sua emoção, atrapalha muito. E você não consegue ver o óbvio. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por mais que hoje a pessoa esteja bem, como foi o caso de algumas pessoas que eu pessoalmente atendi, que tinham patrimônio, mas que simplesmente foi deteriorado por conta das dívidas. Então, elas chegaram a ter o gostinho de ter coisa boa e estavam em extremo desespero por não ter mais. Então, pode acontecer com todo mundo, e eu acho que é por isso que é importante a gente estar renovando, repensando, porque sempre tem algo a mais para dar. E receber também. Tá falando de empreendedor, mas aí eu falando ali na parte do OPC, que é de carreira, eu também atendi algumas pessoas que perderam seus empregos também, né? E tinha uma boa posição, tava ali no lugar ok, e agora? Da onde eu vou começar? Como que eu faço? Para onde que eu vou? Porque pessoas que com muito tempo de empresa mesmo, tinha um cargo ok, um salário ok. Quando você falou, agora eu não estou pronta para o mercado, eu estava pronta para essa empresa. Então, eu acho que o IMA, ele fez a diferença em vários âmbitos ali, né? Para várias pessoas, e seja a gente entrando dentro da comunidade, ou seja as pessoas que chegaram até a gente de alguma forma. É muito gratificante, eu atendo também, eu faço parte da mentoria, e aí, como a Tá faz ali a orientação jurídica, é muito gratificante a pessoa te mandar uma mensagem e depois falar, nossa, deu certo. Eu coloquei em prática aquilo que a gente conversou e funcionou. Rose, olha, sabe aquela empresa? Eu mandei o currículo. Agora eu tenho entrevista. Como que eu faço? Então, calma, a gente vai conversar. E aí a gente marca. Então, você fala, cara, eu fiz a diferença. Eu consegui ali plantar uma sementinha e a pessoa tá buscando o caminho. E você vai vendo que a pessoa tá crescendo, que ela saiu daquele lugar que ela não estava bem. Porque eu cheguei a atender uma pessoa que ela chegou para mim e ela falou, eu tenho 6 profissões. Eu sou secretária, eu sou pedagoga, eu sou professora, eu falo inglês, eu já morei fora, mas eu já fiz faxina e hoje eu não tô conseguindo emprego com nada. Meu Deus, mulher, calma, vamos organizar essa vida? O que você gosta de fazer? O que você acha? Porque é isso, as pessoas, elas ficam perdidas. Então, foi uma pessoa que perdeu o pai na pandemia e depois perdeu a mãe e se viu sozinha. E aí ela foi embora para o exterior e voltou sem nada.
E aí ela voltou perdida. O que que eu faço? Quem que eu sou? E aí você vê que essa pessoa, ela vai dando os passos e ela me retornou, ela conseguiu o emprego. Porque ela falou, não, eu gosto de criança, eu gosto de trabalhar. Então, vamos seguir na pedagogia. E ela conseguiu emprego numa escola bilíngue. Uma pessoa que Olha estava que da hora. totalmente perdida e que estava aceitando ser faxineira, que nem faxineira ela estava conseguindo. Vamos respirar. Porque é isso. Então, é um pouquinho disso. É entender a dor, porque as pessoas que estão de fora também julgam. Nossa, mas você tem quantos diploma? Sabe? Por que que você não consegue emprego? Tá vendo? Não adianta de nada um diploma. Vai fazer faxina? Você morou fora, você fala inglês. Calma. Esquece todo mundo que tá falando ali fora. Todo esse ruído. Se ouve, se enxerga. Então, a gente faz isso, né? Então, antes de sair jogando um monte de informação também, a gente acolhe, a gente acalma aquela pessoa e o objetivo é fazer com que ela se enxergue também para um próximo passo, porque ela se perde no meio do tanto de ruído e de cobrança que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, para mim, é muito gratificante. Cada WhatsApp que eu recebo, eu falo, consegui, sabe? Dei o meu próximo passo. É o pagamento, é o pagamento. Cada atendimento a gente recebe de uma forma diferente. É muito bom. Muito bom mesmo. E a gente acolheu bastante pessoas. Acho que o boom que a gente teve foi de acolhimento também psicológico. Foi um período que a gente teve uma média de 20 a 30 atendimentos psicológicos dentro de um mês de pessoas que precisavam ser acolhidas, serem ouvidas. Foi um período bem... A gente trabalhou bastante, mas foi bom. E a gente teve alguns casos de sucesso também nessa parte. E até, né? Eu sou a piduncha, né? Você viu que eu falo não e ainda peço. Então, a gente, embora a gente tenha bastante voluntários, graças a Deus, mas nós precisamos de mais pessoas para atender mais pessoas. E a gente também precisa dos nossos amigos parceiros, né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer mais e existem várias limitações, inclusive as financeiras, de local, porque o IMA não tem uma sede própria. E aí aqui eu vou abrir, tá, gente? Segredo. Ontem à noite, a nossa presidente... Assim, ai, mas eu queria tanto ter uma sede própria, que realmente facilitaria, né? Porque a gente acaba sendo nômade, porque a gente vai atrás das comunidades e isso também tem... Você foi numa comunidade bem difícil, né? Que foi uma ocupação, existe todo um trâmite para entrar numa comunidade, né? E às vezes outras pessoas que estão ao redor, embora saiba que a gente está perto, acaba não indo naquele local por conta dessas dificuldades de entrar na comunidade. Então, realmente, né? Quem sabe nos próximos, num futuro próximo, a gente consiga isso, mas para isso a gente precisa muito da ajuda das pessoas, seja como voluntário, seja como amigo parceiro, seja como patrocinador do projeto, para que ele tenha mais 5, 10, 20, 30 anos, né? E que a gente alcance cada vez mais pessoas. Porque isso é muito... Desculpa. É muito custo que a gente tem nessas ações, né? Então, quando a gente fala de atendimento online, tem um custo menor, mas tem todo um operacional por trás. Mas quando a gente vai até as comunidades, a gente tem que arrecadar dinheiro porque a gente está levando para a comunidade, a gente tem que comprar os materiais da enfermagem, a gente tem que comprar alimento para os nossos voluntários, a gente tem que prover o transporte dos voluntários. Então, tudo isso é um custo que não permite que a gente faça mais ações. Temos voluntários que gostam de estar em campo e temos voluntários que estão dispostos a oferecer o serviço dele de outra forma e tá tudo bem, a gente tem público para tudo isso, mas é um custo. Então, é isso que a Thaís está falando. A gente trabalha também muita parceria com outras ONGs, né? Então, a gente vai a convite de outras ONGs na comunidade, pessoas que conhecem o nosso serviço, mas tem um custo operacional alto e que nem sempre a gente consegue atender, porque mesmo a gente lançando campanhas, se virando, a gente já fez cantina, a gente já fez rifa, a gente já fez um monte de coisa para poder arrecadar, a gente fala qual que é o nosso objetivo nas redes, mas nem sempre a gente consegue o suficiente para ir até aquela comunidade. Então, às vezes, o que a gente consegue não atende o todo que a gente já sabe. Então, quando a gente vai para uma comunidade, a gente já sabe o mínimo que nos espera.
Então, se a gente consegue um valor para atender a metade do público, é melhor a gente não ir, porque a gente sempre vai deixar a desejar. Então, e aí vai ficar aquela sensação de frustração, tanto da nossa parte quanto da pessoa que foi ali para receber. Então, falando até do skincare que a gente fez, a gente tinha planejado, a gente tava tudo certo, a gente conseguiu uma voluntária para ir lá, orientar o autocuidado e fazer, e a gente esperando a lista, o que a gente vai comprar, e ela não mandava. Eu e Camila, nós vamos fazer. A gente saiu de uma ação de manhã e fomos comprar os produtos à tarde. E aí as duas, não, o que a gente vai comprar o que a gente usa pra gente, e é nisso. E aí ficava, uma pega de um lado, outra pega do outro. Não, mas por que você pegou isso? Não, por conta disso. E aí, no final... também tinha duas capricornianas. Duas capricornianas então tentando fazer... mais barato do que o fazendo assim, tinha que ser de qualidade, mas também não podia ser caro. E tinha que ser o que atendesse aquele nosso público daquele momento. E a gente foi, e no final falou, beleza, a gente comprou. E agora, como que a gente vai fazer? E se essa pessoa não for amanhã? Porque até então a gente não tinha resposta. Porque ela não confirmou. A gente estava pedindo a confirmação, ela não confirmava. Saindo, a gente encontrou um outro instituto que estava trabalhando naquela loja. E aí, eu falei, Camila, volta, olha, tá vendo ali? Vamos perguntar. Aí, Camila foi lá, a gente foi lá, perguntamos junto, as duas carudas. Camila perguntou uma pra uma, eu perguntei pra outra, que foi super simpática. E aí ela deu todas... A Natasha, que quer entrar como nossa voluntária. A gente não conseguiu ainda conversar para encaixar, mas ela quer super entrar como nossa voluntária. E aí ela deu todas as dicas. Olha, primeiro você usa esse, depois você usa esse, aí você troca o lenço, aí você põe o soro, e aí você põe a luva. Beleza, é isso mesmo que a gente tem. Camila, você gravou o passo a passo? Gravei, chegamos lá, deu um branco, mas a gente fez o passo a passo bonitinho. Viu, Natasha? A gente não esqueceu. Ninguém ficou verde. Problemas de pele depois. Nada, ninguém ficou com bolinha, todo mundo saiu feliz e cheiroso. Mas é isso, assim. Não tínhamos dinheiro, tínhamos uma pessoa que seria voluntária, por algum motivo ela não conseguiu ir. E aí a gente achou uma luz no fundo ali, ó, no finalzinho, na Bacia das Almas. A pessoa foi lá, ensinou, orientou. Então, assim, Deus também tá com a gente o tempo inteiro. Ele não abandona e coloca as pessoas certas. E no domingo, que era o dia seguinte, deu certo. Acabamos o final de semana acabado para começar segunda-feira no trabalho, que todo mundo CLT. Não, eu sou CLT, mentira. As divas não são CLT. Mas eu sou CLT, então eu estava acabada no outro dia, não que elas não estivessem. E tinha que estar lá cedinho. Mas, assim, eu estava leve. Então, assim, é um cansaço físico. Mas a alma, o espírito, o senso de satisfação e dever cumprido paga tudo. E eu acho que ação social é uma coisa que reverbera. Então, assim, eu quero que, por exemplo, os meus sobrinhos, daqui 20, 30 anos, tenham o peso, entendam o que é a parte social. Você ter solidariedade, você fazer uma ação social e a importância que isso faz para a existência. E que isso seja passado, sabe? A Rose tem filhos, a Thaís tem filhos, que isso passe. A minha proposta é que eu acho que a gente está em fase de aprendizado, porque o Mãos Amigas agora está passando por uma reestruturação e a gente estamos juntos com uma aceleradora, que então está profissionalizando a ONG está explicando para a gente, vocês precisam trabalhar assim para ser mais assertivos e mais eficazes no que vocês estão fazendo. E nesse processo todo, a gente está aprendendo muito sobre como olhar para as pessoas na parte social, como o olhar jurídico. Pelo menos a minha proposta, eu acho que é que isso perpetue. A Thaís falou daqui 20, 30, 40 anos. Eu quero, assim, ser lembrada. Olha, um tempo atrás a Camila abriu... É o nosso legado, né? É o nosso legado. Uma coisa assim, sabe? Foi um grupo de amigos que começou sem pretensão de ter um instituto. A ideia, pelo menos eu não tinha essa... Eu, pelo menos, assim, há 5 anos atrás, a ideia era ajudar. Não sabia que a gente ia crescer tanto e que ia trabalhar tanto e que tem tanta coisa pra gente fazer. Você falou, né, de filhos, assim, eu penso realmente no legado que a gente vai deixar. A minha filha, ela tá sempre com a gente nas ações e
Quando a gente fica um tempo sem ir, ela sente a falar. E aí ela justifica pra Camila, né? Não, Camila, sabe o que é? Que esse final de semana eu tenho um compromisso, não vai dar pra ir. Eu tentei remanejar, não deu. Mas assim, ela vai, ela ajuda na recriação com as crianças, ela pinta rosto, ela me ajuda a montar kit, ela me ajuda a comprar as coisas. Ela vai lá no meu checklist e lembra: olha, mamãe, você comprou tal coisa? Então, assim, ela é uma pessoa muito ativa, mesmo pequena. Ela é ativa dentro do projeto. Então, eu acho que é isso. Que a gente vai deixando para as próximas gerações e o que a gente vai ensinando para eles, que são valores. Eu vou contar uma coisa muito curiosa. Não sei por que veio na minha mente, mas como eu falei da minha filha, foi isso que veio. Eu falei, será que é algo constrangedor nosso? Não. É a forma que a nossa sociedade vive. É a Thaís, que dá senão a gente vai ter que pedir pro pessoal cortar. Não, constrangedor a gente conta em off, que tem vários, viu, gente? Em off a gente conta, não. Tem o making off. Não, é porque assim, a gente tá falando tanto de pessoas boas, de pessoas se doando e enxergando que ela tem, sabe, coisas que pode oferecer e não é só dinheiro. E é isso. O que vai dinheiro tem um custo, mas o que essas pessoas precisam não necessariamente é de dinheiro. Sim. Elas precisam do caminho, que foi o que a Cacá trouxe, é o que a gente tenta dar para essas pessoas. Então, a gente quer mostrar para elas que elas podem seguir aquele caminho. E a minha filha, como ela é sempre muito ativa, e ela posta foto com a camisa, e quando tem aniversário ela divulga, e ela faz a festa. Tem campanha na escola dela, ela fala, vou tentar colocar o imã lá pra gente arrecadar coisa pro imã. Então, essa é minha filha. E aí, teve uma das vezes, eu acho que foi no nosso aniversário de 3 anos. Ela postou uma foto dela pintando o rosto ali na comunidade que a gente foi das crianças, e uma colega de escola mandou pra ela assim, nossa, que ridículo, que você tá no meio da favela pintando o rosto dessas crianças. Quando eu li aquilo, porque eu tenho o WhatsApp da minha filha aqui, e eu falei, eu não vou intervir, eu vou ver o que ela vai responder. E aí ela veio e falou, mãe, eu posso ser mal educada com ela? Eu falei, não. Mal educada ela foi. Eu falei, eu queria, mas você tem que mostrar pra ela como você tá mostrando que você é melhor do que ela. E aí ela virou e falou assim, eu me sinto bem. Você não precisa vir no meio desse lugar de gente suja, mas eu me sinto bem, eu gosto. E aí essa menina, ela seguiu com uma série de coisas com a minha filha. Aí ela partiu disso pra um dia ela comprar um lanche, morder e jogar no lixo. E aí a minha filha virou pra ela e falou assim, mas por que você tá jogando isso no lixo? Você pode guardar e comer depois. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Você ajuda pobre e eu como do jeito que eu quero. Eu me visto do jeito que eu quero. E aí chegou um período que essa relação não ficou saudável. E aí eu conversei com a minha filha, ela falou, eu não vou mais falar com ela. Porque a família dela não tem os mesmos valores que a gente, você me ensina diferente. Eu gosto dela, mas eu não vou falar mais com ela. E a minha filha realmente parou de falar com essa menina. Uns meses depois, essa menina mandou mensagem pra minha filha. Olha, você me desculpa. Eu sei que eu tava sendo muito chata, mas você faz tanta falta na minha vida. Você é uma pessoa tão legal, você cuida de todo mundo. Você pode voltar a ser minha amiga? Eu prometo mudar. E essa menina mudou. Então, assim, não começou de uma forma legal. Eu poderia ter falado pra filha, vai lá, xinga meu... Gente, internamente, como mãe, era a minha vontade, mas, enfim... Eu ensinei pra ela de uma forma diferente. Ela entendeu que ela não precisa se igualar com esse tipo de pessoa. E, gente, são crianças, né? Então, essa criança, ela traz uma bagagem do que ela vê e aprende em casa. A criança, ela é totalmente moldável. E essa menina, ela mudou. Hoje, ela é diferente. Então, ela pergunta, você vai pra ação? Tem campanha. Você quer que eu te ajude na campanha? Então, é outro patamar, assim. Então... Eu só achei a necessidade de compartilhar isso, porque o voluntário é isso. A gente se doa, a gente sofre, mas a gente consegue colher de alguma forma. Sim, isso é verdade. E para o pessoal que está assistindo, o que eu já sei, né? Mas assim, para contextualizar, no que o imã ajuda? Eu sei que tem muitas frentes, assim, a gente tem várias frentes, mas fala um pouquinho para o pessoal de casa entender só um pouquinho sobre como que o imã... Hoje a gente tem uma frente de trabalho, onde a pessoa ela vai entrar em contato com a gente e vai dizer, e dentro aí ela vai preencher um formulário pelo WhatsApp, dentro das necessidades a necessidade que ela precisa. Então, ela tem orientação jurídica, ela tem orientação fiscal, ela tem acolhimento psicológico, ela tem o OPC, que ela tem
ela aprende a fazer um currículo, como ela também vai aprender o modo como ela pode, qual é o ideal para ela participar de uma entrevista, a palavra não vinha. Pode ter mentoria de carreira, a pessoa está passando por um processo de transição. A gente tem um costume de que transição de carreira é só para quem tem um status na vida XPTO, e às vezes não. Então, a gente dá esse acesso à pessoa. A gente tem fisioterapia, deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo. Psicólogos, acolhimento psicológico. A gente tem dentista. Advogados. Nós não fazemos o trabalho, o tratamento, o serviço, mas a gente orienta a pessoa da melhor forma possível para que ela consiga saber todo o processo que ela precisa, e a gente procura deixá-la bem assistida nesse sentido. E informa também os lugares que ela vai poder fazer o tratamento de forma direciona. gratuita. Por exemplo, a pessoa passou na parte de fisioterapia, ela vai receber a orientação do profissional, só que o profissional não vai continuar fazendo fisioterapia com ele, porque essa não é a proposta. Ele vai direcionar para uma escola parceira, para alguma clínica parceira que faça esse tratamento gratuito. A pessoa vai passar com a Thaís é advogada, ela vai orientar e falar, existe a defensoria pública, que você vai fazer isso e isso, mas a pessoa não vai crua. Porque, assim, voltando lá para quando iniciou a pessoa lá com o senhor Ailton. O seu Ailton. O seu Ailton, ele foi no CRAS, só que ele não sabia o que pedir. Às vezes a gente teve conversas recentes sobre isso. Às vezes as pessoas não sabem perguntar e não sabem falar para que a outra pessoa consiga entender. Às vezes a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir, e aí a outra pessoa, ela tá lá para executar, não para colher. Sim, e assim, às vezes a pessoa não sabe explicar. E assim, eu sou contadora, eu trabalho com órgão público. Eu entendo a demanda. Chega uma hora que a demanda que a pessoa do órgão público recebe é tanto que não tem como ser tão legal o tempo todo, embora eu acho que deveria. Mas nem todo mundo entende a sua linguagem técnica. A ideia também do Mãos Amigas é você falar o mais fácil possível para a pessoa entender. Você não precisa falar o juridiquês, o contabilês, ou você não precisa... Pode simplificar a vida da pessoa. A ideia é essa também, simplificar a vida dela. E também até ajudá-la a identificar qual é, de fato, o problema. Porque às vezes a pessoa acha que o problema é e na verdade é outro. E também, então, até, por exemplo, às vezes a pessoa vai passar lá com o jurídico. E a gente vê que o problema dela não é jurídico. Ou ainda, o fim só é jurídico, mas a resolução de fato do problema dela não é jurídico. Então, a gente, por ter um trabalho multidisciplinar, a gente tem essa facilidade internamente para poder identificar o problema e passar para um profissional que vai efetivamente na raiz do problema da pessoa. Então, a ideia do IMA, como a Ká falou, é simplificar, para que a pessoa consiga resolver os problemas de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Às vezes a pessoa que nem, vai lá no CRAS, aí tem um monte de documento, então entra numa fila, depois volta porque tem outra fila, porque vai para outra fila e não é aquele documento. Então, ela vai sair do IMA no atendimento, a nossa ideia é que ela saia pronta para resolver o problema dela. Porque muitas vezes em locais assim, por exemplo, ninguém se atentou que o seu Ailton não sabia ler. Como que ele ia atender as necessidades? A assistente social que atendeu ele não perguntou. Tudo bem que a gente estava num período que todo mundo estava bem louco, que era o período da pandemia. Todo mundo estava muito resguardado, procurando se cuidar, mas as pessoas, assim, a ideia do IMA a gente escuta. Escuta o problema, acolhe. Aí entende, então o problema dele não é só isso, é isso e isso. A Rose tá trazendo uma proposta nova para o IMA, muito legal, que é o programa multidisciplinar, se você puder falar, exemplificar melhor do que eu, onde a gente procura dar um atendimento mais 360. 360. É um olhar 360 por conta dessa multidisciplinaridade que a gente tem dentro do IMA e da pessoa não necessariamente saber o que realmente ela precisa. Ela chega já no fim, né? Então, e às vezes esgotado. Esgotado. Então, por exemplo, ela vem procurando um advogado, mas ela precisa de auxílio de outro profissional que a gente tem. Às vezes ele vem para orientação de carreira, mas ela precisa de um psicólogo e de uma orientação jurídica. Então, fica capenga esse atendimento, né? É vago. Então, quanto realmente a gente está fazendo a diferença. Então, a proposta é que a gente faça essa anamnese de entrada,
E com o nosso grupo de profissional, a gente olha, eu identifico que essa pessoa precisa desse suporte, e a gente monte um plano de atendimento para essa pessoa, oferece para ela esse plano. E aí, com a flexibilidade de horário de atendimento do profissional e da pessoa que está sendo assistida, a gente atenda ela em todas as áreas necessárias. Nossa, isso é... Então, seja jurídico, seja psicólogo, seja uma orientação com fisioterapeuta, porque ela tem dores, e aí ela não consegue trabalhar, e aí ela tem problema no trabalho, e aí ela tem uma ação trabalhista em andamento, que ela precisa de orientação. Então, assim, a gente consegue olhar o todo nessa pessoa, dentre vários profissionais que a gente tem ali. A gente não falou de todos os profissionais, mas não dá tempo. Mas entra lá no nosso Instagram, a gente tem um site também que tem todas as informações dos profissionais que a gente atende, Inclusive né? para agendamento, Inclusive para agendamento, então, isso mesmo. Se você é a pessoa que está nos ouvindo e precisa, né? A gente está também... As nossas mãos amigas servem para você que também que está assistindo o Organic Podcast. Ou se você conhece alguém que precisa, indica também, porque às vezes acontece, né? Eu tô ouvindo, eu não preciso, mas nossa, aquele meu vizinho, aquele amigo do meu amigo, talvez possa precisar. E a gente tá aqui para atender vocês. Ou também possa ajudar-nos, né? Isso também, a gente também tá com as mãos abertas. É isso. Legal. Uma coisa que eu queria também ouvir de vocês, eu acho que, assim, o projeto ele é incrível. E dá pra gente, a gente ainda tem muito o que se fazer, mesmo pelo que o tanto que a gente já fez, mas o Brasil, assim, é um país continental praticamente, então a gente tem muita necessidade, ainda tem muita necessidade. Mas eu queria ouvir de vocês algum caso, assim, que tocou vocês, que falou, caramba, é por isso que eu tô fazendo isso, sabe? Um caso que me tocou muito foi um caso que justamente foi você que me ajudou a fazer a publicação no Instagram, que é o caso do Fábio. Ele é uma pessoa que é a parte do multidisciplinar, funcionou de forma orgânica, sem a gente nem ter planejado na época. Ele veio procurando uma parte psicológica porque ele estava achando que ele estava um pouco esquecido, ele estava meio perdido. E na época a gente tinha uma profissional da área psicológica que fez o acolhimento dele, um pouco até mais extenso, porque ela viu que tinha uma coisa diferente ali. E aí, com isso, ela entrou em contato com a esposa dele. Depois, ela pediu tudo seguindo protocolos, porque a gente tem o lado da confidencialidade. Cada profissional ali, o que é dito para a Thaís não é dito para mim. A gente tem toda uma estrutura para isso, para proteger as informações e a pessoa ter a liberdade de se expressar da melhor forma possível ali. E aí, quando ela viu que o negócio não era só psicológico, ela entrou em contato com a esposa, pediu para mim o contato da esposa. A gente falou com ela e ela percebeu que orientou, ó, procura um psiquiatra, porque eu acho que ele tem alguma coisa a mais ali. E aí passou com um psiquiatra, passou com um neurologista, ele estava tendo não é um mini AVC, ele teve um mini derrame que... Nossa, eu esqueci o que eu... Ele teve vários micros AVCs e causou vários problemas na vida dele, Ele teve uma né? perda de cognição gigantesca. Imagina que em um mês que ele falou com a psicóloga, ele estava falando... 2 meses depois, ele é uma criança que precisa de... Tipo uma degeneração, né? Sim, ele teve uma degeneração muito grave. Então, assim, aí com isso, a família precisou de orientação jurídica, precisou de orientação previdenciária para ele poder se aposentar. Então, foi um processo que a gente teve de quase 1 ano completo, cada parte, por cada especialista. O que eu falo assim, o grande sucesso seria se ele tivesse voltado a ser o que ele era antes. Mas a minha felicidade hoje é de olhar para a família e ver que a família não está destruída e a família conseguiu se preparar para aquilo. Então, a esposa percebeu a doença que ele tinha, porque teve tempo para procurar isso antes de ficar mais grave. Ela teve tempo para falar com a advogada, para a advogada orientar o que ela podia fazer em relação à falta de cognição, à falta de dependência dele, a autonomia dele que foi para o brejo e a parte jurídica disso também. E depois para ter orientação de como pegar um auxílio-doença, poder se aposentar, a família está sendo assistida hoje. Então, quando eu falo que é um case de sucesso, é no sentido de, tipo, a gente fez diferença naquela família. A gente começou com mas a gente replicou para uma família inteira a ajuda. Então, assim, esse para mim é uma coisa que eu guardo no coração, porque são pessoas até próximas hoje, né?
E ele já gravou vídeo, a esposa dele falando com a gente. Então, para mim, é um dos grandes casos que a gente tem, dentre outros. Eu acho que tem vários, né? Sim. Eu acho que esse se destaca principalmente porque ele abrangeu todas as áreas do IMA, como a gente está falando aqui, que às vezes a pessoa vem procurando um serviço e a gente proporciona outros. E eu acho que esse é o grande diferencial do IMA. Essa multidisciplinaridade, essa vasta gama de profissionais ali querendo ajudar e fazendo a diferença nas pessoas. Porque tem ONGs com vários tipos de serviços que a gente tem dentro do IMA. Mas são serviços apartados. E aí, não, agora você vai lá para isso. Como num órgão público, a gente vai direcionando. E ali no IMA, não. Estamos dentro de casa, a gente se organiza e abraça essa pessoa ali em 8, 10 mãos para resolver. Então, eu acho que ele realmente é um case master ali dentro de vários cases que a gente tem ali pequenininho. Eu posso falar vários e eu principalmente gosto quando a gente vai na comunidade. Tem um senhor que, quando a gente vai, tem umas pessoas que elas só vão para assistir a gente. Então, a gente tá ali conversando, eles querem ouvir a gente conversando. Não importa se a gente tá falando, faltou algodão, você esqueceu o algodão. Ou, cadê o suco que a gente ia dar o lanche? Elas só querem sentar e prestar atenção na gente, porque a gente é uma realidade diferente para eles. E teve um senhor na comunidade de Santo Antônio, que ele ficou ali o dia zanzando e não queria passar com a enfermagem, não queria nada. Tudo que a gente falava, não, filha, pode deixar, a gente toma um goró, que a gente resolve. E conta sobre você. E aí ele queria ouvir sobre quem estava ali. E no final foi convencido a fazer pelo menos um testezinho de pressão ali, de glicemia. E ele foi orientado para pronto-socorro. Porque estava muito... ele estava muito alterado. Mas é isso, levando na brincadeira e não sente, porque é o dia a dia. Sim. Então, se a gente não tivesse atendido aquele homem, a gente não sabe se no dia seguinte ele estaria ali. Ele saiu de lá para um UPA, né? Para ser atendido. E foi atendido, graças a Deus, ele ficou bem. Esse é um testemunho, mas é isso, a gente indo até a comunidade. A ideia é fazer a diferença, nem que seja mínima. Você fez alguma... A gente teve tempo de ajudar uma pessoa no período que era necessário para isso. E nesse meio do caminho é também a entrega dos voluntários. A gente tem voluntários muito ponta firme, assim, essa psicóloga que ajudou muito a gente, os enfermeiros que são ponta firme. Vamos para não sei que lado, vamos passar 4 horas em pé sem poder fazer xixi, porque não dá para fazer xixi, vamos. Então, assim, é essa turma que a gente para uma comunidade em outra cidade que você não conhece nada. A gente foi para um aterro. Não tem sinal. Meu Deus do céu, e agora? Também nós fomos lá Embu, por lado Iguaçu. A gente foi, né? foi. Sabe assim? Mas eu acho que para mim o mais assim foi o de São Bernardo. O de São Bernardo para mim foi o né? Você não foi pro Iguaçu. Não, para mim e eu tava com voluntárias da primeira vez que tava indo em campo. E aí a comunidade tava rachada, eu não sabia. E aí eu parei bem na entrada da comunidade do Gerentão contrário. Camila ainda tava chegando com o restante e eu tava lá e aí a menina, Rose, por favor, eu não dei abraço na minha mãe direita, eu não me despedi. Fecha esses vidros, vamos sair daqui. Eu falei, se eu fechar o vidro, o cara não vai saber que eu sou do instituto. Eu tenho que estar mostrando a camisa. E aí o cara deu a volta pelo outro lado, falou, você pode dar ré e voltar para a estrada? Quando eu consegui um sinal, porque não tinha sinal. E a gente ficou o dia inteiro sem sinal naquele lugar. Mas também desmistificando uma coisa que... Comunidade não é o fim do mundo, não é o centro de... Você está indo ajudar. As pessoas são muito receptivas em relação a isso. Ficam muito felizes de estarmos lá, né? Sim, então isso não é algo muito... positivo, não é algo muito negativo. legal, assim. Nós nunca, embora, é claro, tem os receios, né? Que a Rose bem disse... Mas nesses 5 anos, nós nunca tivemos nenhum problema comunitário. A gente sempre entra com um líder problema comunitário. Eles respeitam o nosso trabalho. Eles não só respeitam, como eles querem a gente lá, porque sabe que a gente faz o bem, não importe a quem, né? Então, assim, isso é algo muito, muito satisfatório. Então, tem, é claro, né, outra realidade, e até também para as pessoas que não conhecem uma outra realidade
do que só o meio em que vive, é algo muito positivo, porque a gente tira algumas máscaras, né? Então, muitas das vezes a gente tem os nossos preconceitos internos, por mais que a gente não fale, queira ser politicamente correto, né? É a nossa vivência, é o nosso costume, e isso acaba refletindo os nossos conceitos, é uma coisa normal. Porque você não sai da bolha. Então, a gente ajuda a pessoa a sair da bolha. Fala assim, poxa, tem outras realidades. E às vezes é do lado de casa. E Sim, outra dentro coisa... da própria comunidade do Imbu que a gente foi, essa ocupação tem um projeto muito bonito lá, capacitando as meninas fazendo aula de capoeira para autodefesa. E para não deixá-las à toa ali, sabe? Largada no meio da comunidade. E a gente vai fazendo trocas, porque você vai conhecendo lá. A gente conheceu a comunidade do Imbu através do Madu, que é outro instituto, que normalmente que trabalha. Então, é um pessoal muito legal também de trabalho. E a gente vai fazendo essas conexões, que é muito legal. Então, você vai fazendo... Eu aprendi recentemente que quando você conhece alguém, o meu universo está abraçando o seu universo. Então, quanto mais pessoas e conexões a gente vai fazendo, maior é o nosso universo. Então, a gente, de repente, está numa galáxia gigante, porque a gente está fazendo essa troca. E é uma troca muito positiva. Então, assim, o que a Thaís está reforçando o que a Thaís falando, assim, a gente tem voluntários das duas formas. Tem voluntários que a gente respeita o fato dele falar, eu não me sinto confortável. Ok, você é voluntário para tal coisa, você não é voluntário para campo. E tá tudo bem, como diz as psicólogas. E tá tudo bem, a gente precisa de você aqui, você trabalha aqui. A gente tem uma equipe bem grande de back-off, um pessoal que organiza, faz parte, que trabalha aqui para trás. Que também é algo Complexo, né? Complexo, E é importantíssimo. E tem o pessoal que fala, não, vamos dar a cara para bater. E vamos dar a cara para bater. E tem a gente que trabalha nos dois lados. Nós somos a Bombril. Nós temos as nossas funções. Bombril. Nós temos as nossas funções ali nomeadas, mas o que precisa a gente está fazendo. Severinos. Então a gente. Severinos. A gente compra, a gente atende, a gente faz projeto, a gente organiza, a gente divulga. A gente arrecada, faz tudo. Agora, com 5 anos, a gente também está aprendendo a selecionar a qualidade do voluntário. Porque também não é porque eu vou ser voluntário e tá tudo bem. É o voluntário que, tipo, você tem que abraçar a proposta que você está se propondo a fazer. Sim, é isso aí. Gente, como é que a gente está de tempo aí? Mais uns 10 minutos? Uns 12. 12 minutos, legal. Bom, então a gente já vai encaminhando para o final. Esse papo foi super bacana, super legal. Falamos pra Dedéu. Não, acho que dava mais uma 2 horas ainda. Dava. Tem 3 faladeiras com você. Da próxima você seleciona. Se você quiser um podcast mais enxuto, você seleciona. Você vai falar assim, ó, Camila, todo mundo não dá. A ideia é que o podcast seja maior ainda, que a gente fique mais tempo conversando, porque projetos assim são o que torna a gente humano. Posso fazer um pedido? Por favor. Como nós falamos, nós estamos num processo de reestruturação e a gente quer, de fato, fazer esse atendimento multidisciplinar, chegar a várias pessoas, né? Então, a Cá, vou pedir para Cá passar todos os contatos possíveis e imagináveis, porque ela sabe decor. Eu já sou a mais velhinha do grupo, então vou esquecendo. Sei de cor. Mas também, considerando aí a finalidade do podcast, de chamar esse pequeno empreendedor, que às vezes tem MEI e nem sabe, não sabe o que fazer, não sabe como fechar essa MEI, se ela tem dívida, se ela não tem dívida, porque muitas das vezes o empregador fala, você tem que abrir uma MEI e emitir nota fiscal, né? E aí a MEI fica lá, às vezes ele também muda de emprego, não sabe, depois ele vai ter um problema, o nome dele fica sujo, vai para dívida ativa, enfim, e não sabe o que fazer. Ganha um problema gigante. Ganha um problema, isso pode gerar outros tantos problemas, né? Então, chamar essa pessoa, esse pequeno empreendedor, em especial os microempreendedores, né? Para entrar em contato conosco, se você está precisando de auxílio, se você está precisando de ajuda, né? A gente está aqui para também te ajudar, né? Sem cobrar nada, não tem nenhum custo. É claro que você vai ter que estar entrando, né,
no nosso nicho de atuação, então a gente atende pessoas necessitadas de fato. Mas é muito importante que você venha conversar conosco, né? Nós queremos você também, né? E às vezes também queremos você para poder ajudar a falar. Olha, muitas das vezes a gente aprende, né, Gabriel, com o problema do outro, né? Nossa, Então, demais. tem aquela história lá, né? Inteligente é quem aprende com a dor do outro, não com a sua própria dor, porque não precisa doer em você, né? Então, mas às vezes já doeu em outros. Se já doeu em você, a gente tá chamando você, ó, vem falar pra gente, vem falar com a gente. Quem sabe outra pessoa tenha o mesmo problema que você e você já passou pelo problema, já resolveu o problema e pode ajudar tantas outras pessoas a assim fazer. E ajudando eles, a gente consegue ajudar mais pessoas, é uma troca. Sim, até porque o IMA não é uma coisa local, ele não é só São Paulo ou Taboão. Nosso primeiro atendimento foi em Salvador, Bahia. Eu já atendi gente fora do país com necessidade. A nossa abrangência é algo bem interessante, assim, porque às vezes a pessoa, não, mas tá morando no exterior. Tá morando no exterior, mas não significa que tá feliz. Cachorro grito. Tá passando um perrengue pior do que o nosso aqui. Né? Então, isso não quer dizer nada, né? Então, assim, não é o fato de onde você mora. E outra coisa também, a gente já atendeu dentro do IMA pessoas que moram em bairros nobres da cidade de São Paulo, mas também estavam passando necessidades, né? Então, não podiam naquele momento, por conta da circunstância da vida, não podiam naquele momento contratar um profissional para auxiliar, ou vários, né? Porque tem esse outro detalhe, como nós não somos uma única pessoa, não uma única atividade, aquilo fica caro, né? Então, a gente está de braços abertos para que você também venha pedir auxílio para o IMA. A gente quer você também. Sim, e uma coisa que a gente está aprendendo com a aceleração que a gente está fazendo também é que empreendedores pagam impostos, não só os micros empreendedores, os MEIs não, mas o não paga sim também, né? O não é um não relativo. Não paga tanto. Não paga tanto, tudo paga aqui, né? Para o empreendedor saber que uma parte dos impostos pode ser direcionado para um instituto, para uma ONG, ela estando regularizada, como a nossa está, estando com as certidões em dia, ele pode, um percentual dos impostos que ele paga, ele pode direcionar para uma instituição. Então, assim, não só para nossa, como várias que existem no país. A gente tem mais de 800 e bolinhas, eu descobri recentemente. Na verdade, até para você que é pessoa física, pessoa jurídica, parte daquilo que você pagaria de imposto de renda, você pode destinar à instituição e com aquele um recibo, parte desse valor que você vai dar, você consegue abater. Então, de vez você... É algo muito interessante, né? Então, de vez esse dinheiro ir para o governo, para uma ação social, vai direto para uma ação social. Que você escolhe, né? Que você acredita. Então, que você escolhe a nossa. Pode escolher a gente, para a gente abranger e estamos abertos para voluntários. Eu acho que do mesmo jeito que a gente convidou a Amanda e o Gabriel da Orgânica aqui, eu acho que é muito gostoso. Eu sou apaixonada pelo IMA, então eu sempre replico o IMA para todo mundo e convido todo mundo para trabalhar. E é outra coisa também importante, né? A gente está falando de reestruturação interna, é muito importante a gente pensar nesse momento que não é porque você tem um problema agora que ele não vai se resolver, né? Sim. Ou ainda, não é porque você é de um jeito que você vai ficar sempre assim. Então, a gente... Gabriela. Precisa realmente de troca de conhecimento, troca de informação, troca de pessoas, de networking, de você que está escutando a gente agora, para fazer parte com a gente, seja sendo atendido, seja atendendo, seja patrocinando, para que a nossa família cada vez mais aumente. Sim. Isso aí, pessoal. Bom, então, nosso papo já está finalizando. Redes sociais de vocês, do IMA também, e como ser um voluntário. Para ser voluntário, entrar em contato conosco pelo WhatsApp, é o 11 96788 4145, ou pode falar com a gente também pelo direct do Instagram, @sanjamãosamigas.
O arroba Seja Mãos Amigas se replica pro Facebook, se replica pro Twitter. Pro Twitter não, que a gente não tem pro LinkedIn. Eu acho que é só de rede social, né? E Seja Mãos Amigas. E temos também nosso site, que é o mãosamigas.org. E sejam mãos amigas. Sejam mãos amigas. Então lá o pessoal pode entrar no Instagram, pode ser atendido, pode também ser voluntário. Sim, pode perguntar, falar com a gente, dar um oi lá que a gente responde, a pessoa passa... Ele vai receber aquelas mensagens de retorno automática, mas ele falando, olha, eu quero ser um voluntário, a gente senta para conversar. Empresa também, se quiser, ser Sim, parceira também. Sim, empresa parceira. Opa, estamos aceitando. Estamos aceitando. Sejam bem-vindos. Então é isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado. O episódio de hoje foi demais, foi incrível. Muito obrigado por vocês terem vindo, terem participado e fazer esse trabalho incrível que vocês já estão fazendo e que a gente vê que muda realmente as pessoas. E você que está assistindo, que quer ser um voluntário, já tá aí as dicas. Vou deixar aqui também, a gente vai deixar na edição também todas as redes sociais, o link para vocês entrarem em contato. E é isso. Mais algum recado para terminar? Não, só vem ser mãos amigas com a gente. Seja mãos amigas com a gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Seu povo, queremos sempre você conosco. Então, conseguiu tirar da Camila. No começo, não sei se vocês perceberam, ela perguntou, posso falar? Por quê? Porque ela é muito tímida, ela não fala. Normalmente tem as porta-vozes. Mas isso é só fora dos holofotes, entendeu? Mentira. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Até.